declarará logo mais agora para a palavra, Senhor. Que o Senhor possa abrir, Senhor, nossas mentes, nosso coração, Senhor, para que a tua palavra faça morada dentro de nós. Em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço por todas as coisas. Esdras, capítulo 3. Chegando, pois, o 7º mês, e estando os filhos de Israel já nas cidades, ajuntou-se o povo como um só homem em Jerusalém. E levantou-se Jesuá, filho de Josadaque, e seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para oferecerem sobre ele holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. E firmaram o altar sobre as suas bases, porque o terror estava sobre eles por causa dos povos das terras. E ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, holocaustos pela manhã e à tarde. E celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito. Ofereceram holocaustos cada dia, por ordem, conforme o rito, cada coisa em seu dia. E depois disto o holocausto contínuo, e o das luas novas, e de todas as solenidades consagradas ao Senhor, como também de qualquer que oferecia oferta voluntária ao Senhor. Desde o 1º dia do 7º mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor. Porém, ainda não estavam postos os fundamentos do templo do Senhor. Deram, pois, o dinheiro aos pedreiros e carpinteiros, como também comida e bebida, e azeite aos sidônios e aos tírios, para trazerem do Líbano madeira de cedro ao mar, para Jope, segundo a concessão que lhes tinha feito Ciro, rei da Pérsia. E no 2º ano da sua vinda à casa de Deus em Jerusalém, no 7º mês, Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesuá, filho de Josadaque, e os outros seus irmãos, os sacerdotes e os levitas, e todos os que vieram do cativeiro a Jerusalém, começaram a obra da casa do Senhor e constituíram os levitas da idade de 20 anos para cima, para que as dirigissem. Então se levantou Jesuá, seus filhos e seus irmãos, Cadmiel e seus filhos, os filhos de Judá, como um só homem, para dirigirem os que faziam a obra da casa de Deus, bem como os filhos de Henadade, seus filhos e seus irmãos, os levitas. Quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então apresentaram-se os sacerdotes, já vestidos e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, para louvarem ao Senhor conforme a instituição de Davi, rei de Israel. E cantavam juntos por grupo, louvando e rendendo graças ao Senhor, dizendo: porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, quando louvaram ao Senhor pela fundação da casa do Senhor. Porém muitos dos sacerdotes e levitas e chefes dos pais, já idosos, que viram a primeira casa, choraram em altas vozes, quando à sua vista foram lançados os fundamentos desta casa. Mas muitos levantaram as vozes com júbilo e com alegria, de maneira que não discernia o povo as vozes do júbilo e de alegria das vozes do choro do povo, porque o povo jubilava com tão altas vozes que o som se ouvia de muito longe. Quando nós lemos o livro de Esdras, nós ficamos maravilhados, porque Deus chama um povo com um propósito muito bem definido. O propósito é de edificar a adoração, o templo em Israel. É uma ideia de edificação do culto, de edificação da vida, de transformação do coração, a passar a ter um coração adorador. E isso é fantástico. Quando nós lemos esse livro, somos impactados pela espiritualidade que começa a trabalhar e transformar a vida daquele povo que estão de volta redescobrindo o amor ao culto, a adoração, as festividades,
A vida e o oferecimento de sacrifícios, que naquele período era algo muito necessário, e o povo estão redescobrindo essas coisas, e eles estão com muita alegria, muito fervor, muito entusiasmo no coração. Há um recomeço de vida, de adoração, de propósito de vida, de direção. E isso é fantástico. Quando adentramos no capítulo 3, ficamos também maravilhados, porque esse povo já chegou na terra de Jerusalém, nas cidades da circunvizinhança. Eles estão ali há 7 meses. Mas agora eles começam a trabalhar, a edificar um altar ao Senhor, a edificar o símbolo da adoração. E eles fazem isso com muita alegria. E eles edificam o altar, e eles começam a fazer festas, holocausto, e coloca, no capítulo 3, diz que eles colocam o fundamento do templo. Eles iniciam o fundamento do templo. E há muita alegria, muito júbilo, muita felicidade por parte daqueles homens que se dedicaram a sua vida a um propósito, a uma missão, a missão de Deus para eles. Então eles começam a jubilar, os novos, com bastante alegria. Eles louvam, eles glorificam a Deus, eles exaltam a Deus, e eles louvam com tudo aquilo que Davi tinha ordenado. Louvam o sacerdote com trombeta. Os levitas, eles usam uma espécie de tambor. Você, se continuar lendo o texto, você vai ver isso que eu estou dizendo. E os filhos de Asaf começam a cantar, e a alegria é contagiante, mas não contagia todo mundo. Por que não é contagiante ao ponto de contagiar todo mundo? Só é dos jovens celebrando. Porque os velhos, quando vê os alicerces do templo e lembram da glória que foi o templo de Salomão, eles começam a chorar. Os novos celebrando, cantando e louvando, e os velhos chorando. Chorando porque olha para aquele templo que está sendo edificado. E aquele templo, diante do templo de Salomão, não tem 10% do glamour. Para isso, para que Deus pudesse motivar o coração dos mais velhos, nesse período levanta um profeta que vai dizer assim: a glória da segunda casa é maior do que a primeira. E aqueles homens não podiam entender como será a glória da segunda casa maior do que a primeira. Se a primeira casa era uma casa extraordinária, se a primeira casa tinha tudo de melhor, e a segunda casa não tem. Aquela profecia trazia consigo a ideia do já e ainda não, muito presente em todas as profecias bíblicas. Que ia haver ali um avivamento de Deus para aquela geração, para aquele povo. E aconteceu um grande avivamento no período de Esdras. Mas aquela profecia, ela ia ter o seu cumprimento total na ascensão de Jesus Cristo, onde o meu corpo e o seu corpo é templo de Deus, e a glória da segunda casa é muito maior do que a primeira. É Deus habitando conosco. Isso devia causar em nossas vidas uma alegria imensa, uma alegria indissolúvel, onde qualquer momento de tristeza, de dificuldade, de tribulações,
não iria roubar a alegria de ter o Espírito Santo em nós, dentro de nós. A igreja toda deveria louvar, exaltar, glorificar e magnificar o Deus que vive e reina para sempre. Eu quero ministrar ao meu e ao seu coração nessa noite sobre o seguinte tema: cumprindo a minha missão. E eu quero começar o sermão de hoje te perguntando: qual é a sua missão? Porque para cumprir a minha missão, para cumprir a sua missão, você tem de saber qual é a sua missão. Senão não tem lógica. Eu sei qual é a minha missão, da qual eu devo cumprir. E você sabe a sua missão. E se você não sabe, você está muito longe do propósito de Deus, porque aqueles homens foram despertados por Deus, viajaram para outra nação, para o povo dele, mas para uma outra nação, porque eles estavam exilados. E eles foram lá cumprir o propósito de Deus, cumprir a missão que Deus tinha determinado para eles. E a missão que Deus tinha determinado era de erguer o templo, o culto e a adoração. Qual é a sua missão? Em geral, a missão da igreja é ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Em geral. Mas de forma individual, qual é a sua missão? Você quer mais saber em geral? Em geral, a sua missão é propagar o reino de Deus. É servir ao reino de Deus. É glorificar a Deus com a sua mente, com o seu dinheiro, com a sua força, com a sua fala, com tudo que há de constituição do seu ser, deve glorificar a Deus. Mas individualmente, qual é a sua missão como povo de Deus? E a igreja, ela perde esse senso de missão. E se a igreja perde o senso de missão, ela perde o senso de direção, ela perde o senso de propósito, ela perde o senso de vida. Se você está aqui há 10, 15, 20 anos e não sabe qual é a sua missão e qual o propósito que Deus tem para o seu coração, eu fico me perguntando durante esses 8 anos, ou 9, que eu não sei, que eu estou aqui, o que é que eu tenho feito? Eu fico me perguntando isso. Porque eu tenho pregado, ensinado, será se o povo não aprende? Mas muito mais do que eu perguntar isso, se eu me pergunto isso, imagine o que Deus pergunta. Ou o que Deus acha dessas questões. É interessante que esse povo, no capítulo 3, eles iniciam o cumprimento da missão da qual Deus tinha confiado a eles. Demorou 7 meses, irmãos. Eles já tinham casas nas suas cidades. Parecia que tinham esquecido o propósito do qual Deus tinha ordenado. Mas no primeiro dia do 7º mês, eles começaram a cumprir a missão que Deus tinha confiado. Eu não sei quanto tempo você está, dos quais você não tem cumprido a missão de Deus na sua vida. Eu não sei. Talvez tenha anos, né? Talvez tenha meses. Mas a vontade de Deus é que você cumpra a sua missão. E quando nós falamos de missão, a missão aqui era uma missão, não era uma missão individual. Havia um propósito individual, um chamado individual para cada um cumprir aquela missão que Deus predeterminara, que era de edificar o templo, o culto, a adoração.
Mas havia um propósito coletivo, porque muitos foram chamados com o mesmo propósito. E ali há uma ênfase no capítulo 3 enorme sobre a ideia de unidade. O capítulo 1 diz que o povo se ajuntou, o versículo 1, perdão, e se apresentaram juntos. O verso 9 também vai dizer que eles estavam juntos. Os levitas cantavam coro juntos. O povo trabalhou o tempo todo em conjunto, lançando os alicerces do templo. E você vê isso no verso 11. Ou seja, havia uma expressão de unidade muito grande na vida deles. Há só um propósito para cumprirmos a missão, é glorificar a Deus. Mas não há possibilidade de cumprir a missão sozinho. Jesus Cristo, quando enviou os discípulos para a evangelização, ele mandou de 2 em 2. Lembra? A primeira vez que ele mandou os discípulos ir, foram de 2 em 2. E eu acho interessante o verso 1, que vai falar que o cumprimento da missão se dá a partir de uma unidade. Diz assim: quando chegou o 7º mês, os filhos de Israel estavam morando nas suas cidades, o povo se reuniu como um só homem em Jerusalém. Imagine o sincronismo desse trabalho. O povo todo. Você sabe que foi aproximadamente 50 mil homens. Imagine o sincronismo desses homens trabalhando como se fosse um só. Havia uma sinergia tão extraordinária na vida deles, que todos faziam tudo ao mesmo tempo, como se fosse uma só pessoa. A igreja, ela experimenta essa unidade? Você, como igreja, entende que você tem de cumprir a sua missão a partir de união. E é claro que o nosso Deus, ele chama pessoas diferentes e distribui dons diferentes. E em meio a diversidades de pessoas, Deus é um Deus que nos chama à unidade. Mas será se eu tenho na igreja vivido como uma só pessoa? Entendemos do que temos uma só fé, compreendendo que temos um só propósito? Será se eu vivo assim, como um só? Será se eu entendo que eu sou ligado a você? E há um cabeça que dirige esse corpo? Porque essa é a alusão de Esdras, a um só homem. 50 mil trabalhando como um só. Tamanha era a sinergia. Todos fazendo as coisas exatas no tempo certo e da forma certa. O corpo de Cristo tem de entender que você é um só. A oração do Senhor Jesus Cristo, ele ora, a oração sacerdotal, parte dela, para que sejamos um como ele é um com o Pai. E a igreja tem perdido esse senso de unidade. Você não precisa pensar como eu, mas você precisa viver unido a mim, no mesmo propósito. O Senhor Jesus, ele diz que reino dividido
não vai conseguir existir. Temos de trabalhar de mãos dadas. Se a igreja não aprender a trabalhar de mãos dadas, nunca vai aprender a cumprir a missão. Porque a igreja, Deus não chamou a igreja para ser igual a Torre de Babel. Não. Onde um pede cimento, o outro dá bloco, tijolo. Não. Deus não chamou a igreja que fala línguas diferentes um do outro. E eu não estou falando sobre dons espirituais, eu estou falando sobre questão de falar línguas diferentes. Não. Deus chamou a igreja para experimentar não a divisão, mas sim a unidade. Você tem trabalhado nessa igreja como se fosse um só homem, ou você puxa para um lado e o outro puxa para o outro? Ou você só quer fazer o que te agrada? Como é que vocês têm servido? Como é que você tem trabalhado? Se você tem trabalhado. E é importante entender que o cumprimento da missão só vai se dar quando há unidade. Mas o cumprimento da missão também só irá ir adiante quando priorizamos o espiritual. Quando aprendemos a priorizar o espiritual. O verso 2 e 3 diz assim: então levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos sacerdotes. E no final diz bem assim: e edificaram o altar ao Deus de Israel, para oferecer holocausto sobre ele, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Firmaram um altar sobre as suas bases. Versículo 3. Esses homens entenderam, depois de 7 meses, que eles deveriam priorizar o espiritual. E qual era a questão espiritual de culto para eles? Qual era a questão espiritual? Não tinha templo. Não tinha como cultuar a Deus. É claro que a ideia medo-persas, é claro, já tinha dado liberdade do povo, mesmo distante, começar a cultuar o seu Deus. E sabe como foi que eles começaram a cultuar sem templo? Em sinagogas. Foi aí que surgiu as sinagogas. Nesse período, o povo de Israel estava longe da sua terra, então fizeram sinagogas em terras estranhas, e eles adoravam a Deus virado para Jerusalém, na direção onde Jerusalém estava, e ali eles faziam as suas orações, os seus louvores, mas eles não prestavam sacrifícios, porque em sinagoga não há altar de sacrifícios. Mas agora eles estão em Jerusalém. É claro que o padrão de sinagoga foi colocado também entre os judeus, porque o templo só ficava em Jerusalém, para que o povo tivesse um lugar de adoração, um lugar onde pudesse aprender a palavra de Deus, para que o povo pudesse experimentar e conhecer mais Deus. Mas não havia altar, não havia como prestar sacrifícios, não havia como cultuar como eles tinham aprendido no passado. Então eles priorizam a questão espiritual, que é a ideia de culto. E culto traz consigo a ideia de adoração. E adoração traz consigo a ideia de sacrifícios. Porém, nos nossos dias, sabemos que o apóstolo Paulo diz que o culto agradável ao Senhor,
que nós devemos apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O sacrifício é um outro, mas para eles o sacrifício lá era literalmente. Então, em outras palavras, quando nós priorizamos o espiritual, nós priorizamos nos nossos dias, a vida de oração. Você não precisa levantar um altar onde tem holocausto, porque o sacrifício já foi feito por nós, Jesus Cristo. Mas você precisa priorizar uma vida de oração. Você precisa priorizar uma vida de leitura bíblica. Você precisa priorizar uma vida de culto, onde culto não é somente uma reunião solene, onde o culto é um ato de adoração contínuo a Deus. Acabou essa reunião, eu continuo cultuando a Deus, vivendo como Deus deseja, adorando a Deus com os meus papos, adorando a Deus nas minhas brincadeiras, adorando a Deus na minha vida diária, adorando a Deus. Eles priorizaram o espiritual. Precisamos, como povo de Deus, priorizar as coisas espirituais. E muitas vezes nós deixamos para segundo, terceiro, quarto ou último lugar. Se tiver tempo eu vou ler a Bíblia. Se tiver tempo eu vou orar. Ou outros começam a ter uns rituais tão até parecido bom, mas num tanto não é, que transforma suas orações em rituais. Transforma a leitura bíblica em um mantra de proteção. E não existe adoração nenhuma em sua vida e em seu comportamento. Não há expressão de culto. Não há expressão de adoração. Você só pode cumprir a sua missão quando você faz o que está escrito. Quando você faz de acordo com o que está escrito. O verso 2 vai dizer isso. O verso 2 diz que eles fizeram segundo está escrito. No final do verso 2, na lei de Moisés, homem de Deus. E os versos 4 e 5 vai declarar o que eles fizeram. Segundo o texto de Levítico, declarava o que eles deveriam fazer. E o que eles fazem segundo o que está escrito? Eles celebram a festa do tabernáculo. Eles celebram uma festa durante 7 dias. O povo trabalhado como um só homem. Mas durante 7 meses, eles já tinham construído as suas casas, já tinham plantado, porque era um povo agrícola. E muitos deles já tinham tirado muitas colheitas. Então eles fazem uma festa da colheita, de gratidão a Deus. Era uma celebração, segundo o Levítico, onde o povo era grato a Deus por tudo aquilo que Deus tinha dado, Levítico 23, por tudo aquilo que Deus tinha proporcionado a eles. Eles ficavam 8 dias louvando, exaltando, glorificando ao Senhor Deus Todo-Poderoso. 7 dias de festa, 1 dia de descanso. Então eles celebram. Mas eles não celebram só a festa do tabernáculo, eles celebram outras festas. Eles não só param aí, segundo os versos 4 e 5, eles oferecem holocausto contínuo, segundo a ordem de holocausto diária. Eles vão continuar oferecendo holocausto o tempo todo. Interessante que eles, quando você lê bem mais adiante, nos finais do texto, você vê que eles edificam ou faz a fundação da edificação do templo.
O que isso quer dizer para mim hoje? Já que eu não planto e não preciso mais fazer um ritual cerimonial, porque Cristo aboliu tudo isso pela sua vida, pelo seu sacrifício. Eu não preciso fazer uma festa do tabernáculo. Então, o que é que eu faço? Se eu não preciso, para cumprir a minha missão, oferecer holocausto contínuo, e eu não preciso edificar um templo, porque Deus edificou a minha vida, a sua vida como templo, o que é que eu faço? O que isso significa? Significa que nós, como igreja de Deus e povo de Deus, devemos ser agradecidos a Deus por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele tem nos dado. E muitas vezes nós somos murmuradores, não celebramos com gratidão. Graças te damos, Senhor, pela tua bondade. Quanto Deus tem te abençoado. Você precisa ser grato, você precisa ser adorador, não ser alguém que reclama de tudo. Precisa adorar a Deus, bendizer a Deus constantemente. E os holocaustos, o que significava? Você que gosta de doutrina, os holocaustos apontava para o sacrifício de Cristo e apontava para a ideia de justificação, perdão do pecado. O que é que eu posso entender agora? Eu posso entender que eu não preciso fazer holocausto, porque eu fui justificado pelo sangue do Cordeiro, porque eu fui perdoado em Cristo, e por isso eu adoro, eu celebro, eu agradeço, porque se Deus se deu na cruz por mim, por amor à minha vida. E o que significa edificar o templo, já que Cristo edificou a nossa vida como sacrifício vivo, como templo. Significa sobre a ideia de santificação contínua e diária que o povo de Deus deve viver e buscar a santificação. Buscar cada vez mais viver para a glória de Deus, para o louvor de Deus, para a exaltação do Senhor e Salvador Jesus Cristo, todos os dias de suas vidas. Precisamos assim, irmãos. Irmãos, quando nós pulamos alguns versos e vamos para os versos 10 e 11, diz assim a palavra de Deus: quando os construtores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes paramentados com trombetas, e os levitas, e os filhos de Asaf com símbolos para louvarem o Senhor, segundo a instrução deixada por Davi, rei de Israel. Cantaram responsivamente, louvando e dando graças ao Senhor, porque essas palavras, Ele é bom, e porque a sua misericórdia dura para sempre. Como cumprir a minha missão que Deus me confiou? Com alegria e com ações de graças. Esse povo entendeu que o cumprimento se dava, sabe quando? Quando eles louvavam ao Senhor. E aqui é reunidos sacerdotes, levitas e os filhos de Asaf. Por que tem essa declaração, se todos eram levitas? Levitas que faziam trabalho sacerdotal, levitas que faziam a limpeza e cuidavam com a ordem do culto, e levitas que cantavam. Sabe por que há essa distinção aqui? Porque há uma ideia de celebração em unidade. Há uma ideia de louvor ao Senhor em uma só voz, na mesma sintonia. Não tem nenhum som dissonante, atrapalhando. Há uma
sintonia de alegria, onde todos dizem que Ele é bom. Ou seja, todo Israel compreende que Deus é bom e todos os sacerdotes louvam o Senhor, porque entende que a misericórdia do Senhor dura para sempre. Irmãos, como tem sido o serviço que Deus tem te confiado a servir? Tem sido com alegria ou tem sido com tristeza? Como tem sido a missão que Deus colocou nas suas mãos? É com alegria ou com tristeza? Eles cumpriram a missão com alegria e com ações de graças. Quem serve o reino de Deus vai ter obstáculos, vai ter dificuldades, vai ter perseguições interna e externa. Quando eu digo perseguições internas, é perseguições de pessoas da própria igreja, externa, perseguição do mundo, mas deve ser feito com muita alegria e ações de graças. E quando nós não pensamos nisso, não há possibilidade de cumprir a missão, se não for com alegria e com ações de graças. Como você pode cumprir a sua missão que Deus te confiou, seguindo e servindo os princípios de Deus? Podemos fazer isso com equilíbrio. Com equilíbrio. E o verso 12 e 13 vai nos ensinar essa verdade. Porque muitos dos sacerdotes, levitas e chefes da família, já idosos, que tinham visto o primeiro templo, choraram em alta voz, quando diante de seus olhos foram lançados os alicerces desse templo. Muitos, no entanto, se levantaram com vozes e com grito de alegria. E assim não se podia distinguir as vozes de alegria e as vozes de choro do povo, pois o povo gritava tão alto que as vozes se ouviam de longe. Aqui não está tendo um equilíbrio. Aos jovens que trabalharam gritando de alegria, e os idosos chorando de tristeza. Como conciliar o equilíbrio do saudosismo com a boa nova? Como conciliar a ideia saudosista que diz assim, no passado era assim, com a nova ideia? Como conciliar as gerações que pensam diferentes? Como conciliar a missão de Deus em meio aos pensamentos diversos e contraditórios, aonde o saudosismo não deve nos amarrar e atrapalhar o avanço da missão de Deus? Porque na época do pastor tal era tudo assim. Ele fazia desse jeito. Bom mesmo, era quando eu era jovem. Diz a pessoa de 60 anos. A gente ia para a praça com violão, tocávamos e cantávamos louvores, e os jovens todos iam, como era bom. Os jovens dessa geração são jovens todinho. Café com leite. Não trabalha como a gente trabalhava. Não se dedica como a gente
se dedicávamos. Como a gente se dedicava. Endoidei agora. É essa doideira que acontece nessa divisão de gerações. O mais velho diz assim: aqueles louvores tão calmo, era tão bacana, aquele negócio que a gente escutava, era bom demais, um louvor calminho. Os jovens gostam de rock. Eu acho que esse som de barulho não deve ser de Deus. Há essas ideias contraditórias à verdade de uma adoração. Há um princípio de culto, de gratidão. Há um princípio de cumprir a missão. Todos como um só homem. Os jovens estavam trabalhando assim. Os idosos não tinham força. Para completar, a igreja parece que esqueceu o que Joel disse. Joel disse que os jovens terão o quê? Sonhos. E os velhos? Visões. Imagine somar os sonhos com a visão. Como esse negócio fica bom. Como esse negócio fica top. Imagine a experiência de viver as gerações em equilíbrio e harmonia, onde o saudosismo não amarra e nem atrapalha o avanço, nem a ideia nova, a novidade. Não pode ser sem reflexão, sem análise bíblica e teológica. Porque o jovem, já que o velho é o saudosismo e é amarrado pelo passado, o jovem é impetuoso. Ele não pode fazer nada sem reflexão bíblica e teológica. E para cumprir a missão, é necessário equilíbrio. Equilíbrio para entender o outro. Equilíbrio para entender o diferente. Equilíbrio para entender as gerações. Equilíbrio para o novo entender o idoso. E o idoso entender o novo. Cada geração tem os seus desafios diferentes. E eu preciso entender que o que funcionou na minha geração não vai funcionar nessa. Que a ideia, a direção, a estratégia que Deus me deu, que Deus te deu para a sua geração, o seu período, não é o mesmo. Porque Deus é um Deus extraordinário que está sempre em movimento. Quando você faz isso, entende isso, você cumpre a missão. Trabalhando como seu homem, cultuando com uma adoração extraordinária e magnífica, priorizando a espiritualidade, cuidando do seu coração, fazendo segundo tudo o que está escrito. E tudo isso com alegria e ações de graças e com muito equilíbrio. Sabe, quando as pessoas estão cansadas de cumprir o propósito que Deus deseja, sabe o que Deus faz? Duas coisas. Ou transforma a mentalidade para que a pessoa vá adiante, ou leva a pessoa para si. Deus faz duas coisas. Precisamos então cumprir a missão de Deus, pedindo a Deus que venha sempre nos transformar, entendendo que uma igreja reformada sempre se reforma. Uma igreja reformada sempre se reforma.
O que os reformadores queriam dizer com isso? Que a essência nunca muda, a forma sim. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé? Deus, em nome de Jesus, como teu povo, estamos aqui diante do Senhor. Queremos aprender a cumprir a sua missão que o Senhor nos confiou. Isso, ó Deus, com muita humildade, amor, com muito serviço, em unidade, em meio a tanta diversidade de pensamento, nós somos um só corpo. É o Senhor que é o nosso Deus, é o Senhor que nos guia, é o Senhor que nos guarda, é o Senhor que nos fortalece. Ajuda-nos a entender o outro. Nos dá humildade para reconhecer os nossos erros. Deus, ajuda-nos a refletirmos a Tua glória, porque precisamos viver para o Teu louvor. Deus, faz com essa palavra o que o Senhor deseja fazer na vida, na mente, no coração do Teu servo, da Tua serva, na minha vida. Faz o que lhe apraz, mas que acima de tudo a sua missão possa ser cumprida e a tua igreja possa adorar, cultuar, servir com alegria, com ações de graças, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia se renova todos os dias sobre as nossas vidas. E essa é a causa, ó Deus, de não sermos consumidos, porque nós somos falhos, nós erramos, nós pecamos, magoamos a tua santidade, não compreendemos as gerações, queremos fazer muitas vezes do nosso jeito, e nem sempre o nosso jeito é certo, mas o que é certo está na tua palavra, na tua verdade, no teu ensinamento, que possamos viver essa verdade, em nome de Jesus. Deus, Senhor Espírito Santo, que possamos aprender a refletir a unidade da Trindade nessa igreja, nesse povo. Não permita que um puxe para um lado, o outro para o outro. Não permita que haja disputas de interesse, de egoísmo, mas que em nome de Jesus, a tua graça, que é melhor do que a vida, venha influenciar com teu poder em nossos corações. Senhor Espírito Santo, Deus vivo que age e é adorado, age no meio do teu povo, trazendo unidade, trazendo amor. Nós rendemos ao Senhor toda a graça e toda a adoração, porque o Senhor é bom e as suas misericórdias são incontáveis sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, irmão. Que você tenha uma semana abençoada. Que você não venha fazer nada por impulso, mas tudo tenha reflexão bíblica. Que você não venha ser amarrado pela tradição e o saudosismo, mas que você possa compreender o outro e as novas gerações. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo seja sobre você, colocando equilíbrio na sua vida, hoje e para
para todos sempre.